mais uma vez imediatista, né, que é a Bahia enquanto um palco para provas que vão ser realizadas nas Olimpíadas, né, e a gente lembra que a Bahia existe, e eu fiquei refletindo um pouquinho, assim, bom, falar sobre a maré e um evento que vai discutir a questão da Baía de Guanabara, né, e a maré sempre com a Baía de Guanabara teve uma relação, vamos dizer, paradoxal, né, porque ao longo dos anos a Baía de Guanabara era ao mesmo tempo um lugar onde as pessoas tinham acesso, né, à moradia, enfim, a construção de um espaço da cidade, ao mesmo tempo também era um dificultador da vida das pessoas também, né, porque morar em cima de casas construídas sobre palafitas, né, exposto ao tempo, exposto à maré que subia, que descia, que ditava, vamos dizer, o ritmo da própria vida das pessoas. Então, eu acho que o desafio também é muito interessante a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Principalmente agora nesse momento que nós lá do museu, nós estamos concluindo uma organização de uma publicação que é a Guanabara como Natureza. Nós coletamos, reunimos 38 artigos do Magalhães Corrêa e num livro, e esses artigos vão sair agora no final do ano, e são artigos sobre a Baía de Guanabara. Ele faz Magalhães Corrêa foi um pesquisador, trabalhou no Museu Nacional, né? Ele também, digamos assim, era uma espécie de etnógrafo, uma espécie de naturalista, e que saía explorando justamente a cidade do Rio, né? E ele escreveu um clássico, O Sertão Carioca, que trata da região da Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, e ele tinha uma série de artigos que foram escritos no jornal Correio da Manhã, na década de 1930, que eram expedições que ele fazia às ilhas da Baía Carioca, né, de Guanabara, porque a Guanabara ela também envolve outros municípios. Então ele visitou as ilhas e o entorno dessa baía que ele chamava as águas da Guanabara, as águas cariocas. E o nosso interesse, o nosso contato com esses artigos foi justamente por conta do trabalho do museu, tentando buscar fontes que falassem um pouco da história da ocupação dessa região, como é que ela era antes da ocupação pelas favelas, enfim. Então nós tivemos uma surpresa muito, muito boa, porque, de certa maneira, o Magalhães Corrêa ele conheceu aquela região e trouxe elementos importantes também para a história da própria maré, né? Recuperando a história de vida de algumas pessoas que hoje são moradores da maré, que moraram aqui, por exemplo, nas ilhas que formavam o arquipélago do Fundão, né? Algumas famílias nós identificamos lá como moradores da maré, foram removidas na década de 1950. Né? Então, aí reunindo esses artigos, o livro deve sair. Estou fazendo propaganda, acho que é maravilhoso, porque tem aspectos muito interessantes, como, por exemplo, prédio nudismo em Olaria, Ramos, né? Até portos criados comendo alga da praia, né? Portos criados nas águas. Então e ele fala também um pouco dessa região toda aqui, das ilhas que formavam o Fundão, e também da região da maré. Ele detalha bem, ele descreve bem como é que era a região. Bom, então falar sobre a maré, como eu digo assim, dentro desse contexto da Baía de Guanabara, é sempre uma coisa muito instigadora, porque a favela em si sempre trouxe esse estigma, né? A cidade sempre teve uma dificuldade muito grande de se relacionar com esse modelo de ocupação, de construção de cidade que é a favela, né? Então a gente, para dar uma pincelada rápida, assim, as favelas elas são um fenômeno do final do século XIX, início do século XX, né? É um fenômeno republicano, vamos dizer assim, né? Quando as pessoas, após a abolição, enfim, elas vêm para os grandes centros para ganhar a vida, né? E aí elas dão as suas soluções para a falta de moradias, para a falta de políticas públicas. Isso vai sendo agravado ao longo dos anos pelas políticas públicas, né? De remoção dos pobres, dos cortiços do centro da cidade. E não é à toa que as primeiras favelas são construídas vamos dizer, com as sobras das demolições, né, desses cortiços e
cidade. A Maré não é uma favela tão antiga, quer dizer, ela surge no pós-guerra, na década de 1940, e o grande elemento propulsor, criador dessa ocupação aqui nessa região da Bahia, foi a construção da Avenida Brasil, né, que é chamavam de variante de Petrópolis, que vai então fazer uma ligação entre as saídas da cidade, principalmente de Petrópolis, né, com o centro do Rio. E as pessoas que foram trabalhar nessas obras, uma boa parte dos migrantes de outros estados, ali também já começa uma migração nordestina forte também. Meu avô, por exemplo, trabalhou na Avenida Brasil e eles começam então a, nesse mesmo período, ocupar essas terras, esses terrenos que estavam alagados, próximos ali à Avenida Brasil, né? Então, a Maré surge dentro de um processo de construção da cidade. Então, o trabalho do museu, a gente também faz uma reflexão sempre linkando a Maré como um espaço da cidade, né? E quando a gente fala de Baía de Guanabara, né, porque de certa maneira esse estigma da favela ele repercute na própria história da comunidade, a forma como essa região da Maré é vista, porque durante muitos anos, eu inclusive como morador, sempre ouvi dizer que quem tinha contribuído sobremaneira para a poluição da Baía de Guanabara era a favela da Maré, né? Um outro mito que foi criado era essa ideia de que a Maré tinha que ser removida porque ela ficava num lugar muito próximo do Fundão, né, que era um centro tecnológico, do aeroporto, que as pessoas chegavam do exterior para o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, um cartão postal, e davam de cara logo com aquela favela gigantesca, né, sobre as águas, aqueles barraquinhos de madeira em cima do mar, né? Enfim, então a Maré está no inconsciente coletivo da cidade do Rio, mas ela é uma experiência, né, a formação desse espaço da cidade é uma experiência muito interessante também para a gente refletir sobre a questão da própria Bahia, né, como a gente viu agora a Rita colocando, né, com muito fôlego, né, e instigando também para nós, né, um pensamento, vamos dizer assim, sobre o que nós estamos fazendo, né, com talvez um dos cenários mais belos, né, do mundo, né, o que nós estamos fazendo a partir de uma falta de reflexão. Acho que o que eu sinto em relação à Bahia, acho que é o que a grande maioria da população da cidade sente também, né? Eu acho que a gente tem uma postura ainda de muita indiferença, né, com essa paisagem, mas com tudo que a Bahia representa para a nossa vida, né, como moradores dessa cidade. Então, eu acho que é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. E a Maré, ela vai surgir hoje em um bairro, né, com 140 mil habitantes, são 16 comunidades, né, 32 domicílios, e que vai crescendo ao longo da segunda metade do século XX, como eu falei, do pós-guerra. Localização todo mundo conhece, né? E depois eu descobri que o Fundão não era como ele é. Eram 8 ilhas, né? O Fundão era uma das ilhas, e aí isso deu um alívio tremendo, porque na minha cabeça, bom, eles aterraram, então não foi a Maré que destruiu esse pedaço da Bahia, né? Oi? Em boa parte por lixo, né? E é justamente isso, a gente está num lugar da cidade onde se depositava lixo, era um espaço da cidade que depois se criou um cinturão industrial, a gente estava próximo à refinaria de Manguinhos, né, que contribuiu muito também para a degradação dessa região da cidade. Quer dizer, não foi só o cocô dos favelados que destruiu a Baía de Guanabara, né? E aí, nesse processo todo de histórico, geográfico, humano, social, econômico, né, vai surgindo e a Maré vai crescendo também, porque, na verdade, é todo um processo que envolve a Bahia como um todo, né? Aí o museu está aqui, né? O Museu da Maré está localizado ali no Timbal, acho que alguns de vocês devem já ter conhecido o museu, né, visitado. O museu é muito simples, é um galpão industrial que ficou fechado durante muitos anos. Um dos galpões, então, a gente resolveu desenvolver uma experiência de exposição museográfica, né, contando um pouco, a partir de temas
acontecer tanto verticalmente quanto horizontalmente também, né? E, em grande parte, a maré ela vai sendo construída sobre aterros da Baía de Guanabara. Quer dizer, como eu falei, né, parece que falar da Baía e da maré parece uma contradição, mas, na verdade, tem também um aspecto ali que é a gente tentar mudar essa forma como a cidade vê esse espaço, esse bairro da cidade, né, na sua relação com a própria Bahia, e também como os moradores da própria comunidade podem ressignificar também a sua relação com a Bahia, porque a maré, de certa maneira, sempre esteve de costas para a Baía de Guanabara, né? E a Baía de Guanabara, como eu falei, sempre foi algo que dificultava muito a vida, apesar da gente ter ali também algumas colônias de pescadores que tentam resistir até hoje. Então a gente tem aí essas 16 comunidades, ali o período em que elas foram sendo ocupadas, cada ocupação tem um processo específico, né? Eu costumo dizer que a maré também foi um grande laboratório urbano, porque eu acho que quase todas as políticas urbanas para a população pobre do Rio de Janeiro, elas aconteceram de alguma forma ali na maré, né? Ali você vai encontrar remanescentes do CHP da década de 60 lá do Lacerda, você vai ter os conjuntos habitacionais do Chagas Freitas, você vai ter as casinhas vermelhas do arquiteto grego que imitava o Demérico, né? Você vai ter os conjuntos, né, da década de 70 da SEAB, e você vai ter as vilas construídas no final da ditadura militar, né, com um grande aterro que foi feito sobre a enseada de Inhaúma, as palafitas, com as remoções, que foi o Projeto Rio. Então, e, para além disso, você tem a favela Louca, o Timbal, e você tem a favela que foi aterrada e construída também pelos moradores, porque uma boa parte dos aterros da maré foi feita pelos próprios moradores também, né? E aí a gente vai dizer assim, mas as pessoas foram aterrando, mas elas foram aterrando dentro de uma perspectiva de necessidade de vida, foi um processo de organização social também, né? De resistência também, tanto às forças da natureza, a força da Bahia, né? Como também a questão da postura do poder público, né? Eu sempre lembro que a prefeitura, quando não dava nenhuma opção para a população, chegava para derrubar os barracos, amarrando um cabo de aço na perna nas palafitas, né? E vinha com um trator, o caminhão, e puxava aquilo e os barracos eram derrubados. E aí as pessoas foram estabelecendo outras estratégias de permanência, né? Construíram um barraco em mutirão e a família ocupava aquilo ali à noite, as mulheres e as crianças ficavam na casa, e quando a prefeitura vinha para derrubar, tinha gente morando, tinha mulher, tinha criança, e não tinha como retirar aqueles barracos. Depois a proibição também de aterro, então as pessoas trabalhavam em obras da cidade, grandes obras, e iam negociando caminhões de entulho, caminhões de aterro. Foi assim com as obras do Morro de Santo Antônio, foi assim com as obras do metrô, as obras da Ponte de Niterói. Então as pessoas trabalhavam ali, iam negociando material, concreto, entulho, né? E assim iam trazendo aquilo à noite era depositado nos acessos da comunidade, e as famílias com latinhas, carrinhos de mão, iam levando aquilo para fazer o chão da sua casa, né? Que era também feito à noite e que era também feito às escondidas, né? Abrindo um buraco no fundo do barraco. Depois disso, havia cotização também para formar as ruas e as quadras, né? Num processo de auto-urbanização, e depois a construção das casas em alvenaria, né? Que foi um outro momento também que se substituiu o tijolo e a palafita pela casa de alvenaria, quer dizer, proibida também pelo Estado. Então, quando surgia alguma casa de alvenaria, primeiro que era proibido ter lojas de material de construção na favela. Segundo, que era proibido levar tijolo para dentro da favela, porque havia um controle em algumas comunidades, como por exemplo Nova Holanda, pela Fundação Leão 13, que é um controle bastante rigoroso até. E posteriormente, o jeitinho que as pessoas foram dando para construir. Quer dizer, construíam em alvenaria por dentro do barraco, quando a parede estava pronta, a estrutura da casa estava pronta, descascava, e do dia para a noite surgia uma casa bonita de alvenaria, né? Então, essas estratégias de
aqueles aterros foram feitos pelo governo, por ação governamental, né? E aterros que, de certa maneira, continuam até hoje, para a gente ter esse pedaço imenso da Bahia que foi, de certa maneira, todo aterrado, porque você tinha ali, no final da década de 40, um grande manguezal, e hoje você tem uma conurbação de comunidades faveladas, né, de conjuntos habitacionais, de bairros populares, e que agora tem cada vez mais a sua dinâmica. Eu queria dizer também que a Amarela tem essa característica, né? A gente tem aqui a partir da década de 80, a partir inclusive do Projeto Rio, houve a disputa do surgimento, né, do narcotráfico organizado, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente começa a ver as primeiras disputas territoriais que vão acontecendo ali, né, na década de 1980. E aqui eu lembro que a Vila do João, por exemplo, o pessoal chamava, o primeiro nome da Vila do João, o apelido que o pessoal colocou foi Malvina, porque estava na época da Guerra da Malvina e tinha muito tiroteio, né? Então, o segundo nome que colocaram foi Inferno Colorido, que as casas eram todas coloridinhas e com telha de amianto baixa. Então, no verão não tinha uma árvore, não tinha nada, o pessoal morria de calor, então chamavam, vamos lá para o Inferno Colorido, né? E aí são esses nomes também que as pessoas vão né? Por exemplo, fizeram umas casinhas para colocar o pessoal das chuvas de 92. A prefeitura fez umas casinhas provisórias, eram as casinhas pequenininhas, né? E o pessoal, então, os moradores começaram a chamar aquela área ali da Vila do Pinheiro, daquelas casas de Kinder Ovo. E Salsi Merengue, que era novela. Só a Polícia Federal consegue ser mais criativa nas operações. Nas operações, né? Nós somos ótimos. Quando a prefeitura construiu esse último conjunto habitacional aqui na Vila do Pinheiro, né? Estava tendo a novela Salsi Merengue, e começaram a trazer gente de tudo que era lugar do Rio de Janeiro para colocar ali, inclusive o pessoal das chuvas que perdeu suas casas. E aí o povo disse, mas isso aqui está um verdadeiro Salsi Merengue. E aí ficou o nome Salsi Merengue, que era gente de tudo que era lugar. Então assim as comunidades foram se formando. E alguns nomes também foram, de certa maneira, impostos dentro de uma visão ideológica, de uma propaganda política, como é o caso da Vila do João, por exemplo, né? Vila do João, o João não é o seu João que trabalha pedreiro, que foi um líder comunitário. O João ali é o João Figueiredo, presidente da República. E o mais interessante é que na Vila do João, a creche tinha o nome de Tia Dulce, né? Que era em homenagem à primeira-dama, esposa dele, e a escolinha, a escola de ensino básico, né, que hoje seria um médio, por exemplo, né, tinha o nome de Tio Mário. E o Tio Mário era o Mário Andreasa. Então conseguiram transformar todo mundo em tio, João e santo. Então, quer dizer, é todo esse processo político que não está fora do processo histórico do país, né, que a gente vê refletido na construção, no processo de ocupação e de construção do bairro da Maré. E aqui a gente tem também, a partir da década de 80, a Maré como um espaço conflagrado, onde hoje as disputas estão ali, né, o processo de ocupação militar que a gente passou agora recentemente. Agora a polícia com o BOP está fazendo de conta que está ocupando ali algumas comunidades, fica à frente das comunidades, por dentro o bicho está comendo solto mesmo. Mas ali a gente tem essas ocupações, né? Aqui é sempre um lugar de conflito entre o ADA, o pessoal do Caju, e o pessoal do terceiro comando, que ocupa essas comunidades aqui, o pessoal do Comando Vermelho que ocupa essas aqui, e lá em cima, na ponta, prédio de Joguete Preto, que é a Maré também, porque a Maré foi constituída em 1994 como um bairro por lei do César Maia, então foi, de certa forma, também uma construção impositiva, vamos dizer assim, ocupado por milícias, né, de bombeiros e policiais militares que ocupam e tomam conta daquela região. Além disso, a gente tem aqui um batalhão da PM. Então, dentro desse, vamos dizer, desse caldo ali de controle territorial, de espaço de disputa, de tensão, a gente vive buscando estratégias que proporcionem também uma outra visão, uma outra postura dos próprios moradores diante de toda essa situação, que muitas vezes nos faz nos sentir muito impotentes, né? O que a gente pode realmente
espaço da favela Maré não é diferente, é um espaço de disputa por parte de instituições que brigam por financiamento, por poder, por visibilidade, e que esquecem também muitas vezes que é preciso se organizar, se unir em torno de questões que são muito maiores, mas é um fenômeno também que a gente vive hoje, né, nesse século XXI, que as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua, vamos dizer, com seus projetos pessoais, que são legítimos, mas do que da construção de fato de um projeto que seja de transformação. Então, dentro dessa conjuntura toda, eu sou de um grupo que resolveu trabalhar com uma questão da memória e da história como instrumento de transformação, de contribuição para a mudança de paradigma em relação àquele bairro da Maré. Eu nasci na Maré, eu nasci no Morro do Timbal, né, fui criado ali, eu tenho uma família muito grande, uma família de mais de 200 pessoas que moram no Morro do Timbal, né? Meus avós, parte da minha mãe, vieram do Nordeste no final da década de 40, meu avô trabalhou na construção da Avenida Brasil, né? E eu fui criado ali, enfim, eu tive uma infância maravilhosa ali na Maré, e assim, o que eu sou como pessoa, eu tenho que agradecer a todo esse processo de vivência que eu tive nesse lugar, né? Então, até para a gente quebrar um pouco essa visão de que a favela é um espaço formador de bandido, ou seja lá o que for, que também porque isso não se forma, não é geração espontânea, isso é fruto de todo um processo que a gente tem aí, né? Que muitas vezes não aponta perspectiva principalmente para os adolescentes e para os jovens. Então a gente vê esse fenômeno do tráfico que vai, né, regimentando os jovens, e que esses jovens morrem muito cedo por uma falta de perspectiva de vida mesmo. E um dos elementos importantes que a gente trabalha é essa questão da água. O que a água representa para nós nos museus? Isso é muito importante. E a questão de criação de um patrimônio como referência de identidade, mas não só identidade, porque a gente fala em identidade é muito complicado, né? A gente tem que falar em identidade e em diferença também, em alteridade também. Por isso que o museu ele se propõe a não impor uma história ou construir uma história, mas dispor, né, elementos simbólicos que sejam apropriados pelos grupos sociais, né, da comunidade, pelos moradores, né? Enfim, então a gente tem procura intervir o mínimo possível nesse processo. E a própria construção da exposição a gente também tenta trabalhar com as várias vozes da comunidade, né? Então o museu, a ideia de criar um museu, vou contar aqui a história do museu, é uma outra história, né? E vocês já estão até cansados do que está passando, mas o museu ele é fruto desse processo, né? A gente buscar assim um pouco, quem somos nós? Como é que nós estamos aqui? Por que aqui é assim? Por que aqui tem pescadores no lugar tal e que não gostam da gente que é nordestino, que mora no alto do morro? Ou por que a Nova Holanda briga com o Timbal ou com a Baixa? E por que a Praia de Ramos é Maré também? E o que tinha aqui antes? Por que as pessoas ainda mantêm barcos aqui na porta de casa se não tem mais o mar, né? Então são esses dilemas, essas questões todas que a gente vai pensando. E o museu é fruto disso também, porque o próprio espaço onde está o museu era uma oficina de reparo de barcos, para fazer peças de navios, e com os aterros que foram feitos, ela foi se viabilizando ali naquele lugar. Hoje a empresa está tomando de volta o espaço e a gente está buscando uma solução. Vamos lá então para a gente. Então essa é uma foto do Malta, na verdade são duas fotos, né? Está faltando um. Esse aqui é a região da Maré, no final da década de 20. Né? Essa foto foi identificada por nós no arquivo nós que eu digo o grupo, né, do museu. Ali atrás é o Morro do Timbal, ainda com uma ponta. Ali a Ilha do Pinheiro e aqui é a cidade universitária, né? Algumas ilhas universitárias, o canal. E aqui é a região. Essa foto é como se ela tivesse sido tirada ali da primeira ponte, que a gente chama, a ponte para o fundão ali. Aonde o Timbal é o primeiro? Timbal é aqui, esse morro. O primeiro. Esse morro todo aqui. E aqui é a Ilha do Pinheiro, que é aquele morrinho verde que ficou ali. Foi a última ilha, a Ilha dos Macacos, né, que a Fiocruz fazia ali a criação de macacos reais para pesquisa, e
que a gente pegava o barco e ia para lá também, para roubar fruta, para pegar preá, né? E para ver os macacos, tomar a corrida dos macacos também, eles corriam atrás da gente. Então, quer dizer, a minha infância foi um pouco assim também. E por incrível que pareça, eu não sou tão velho, eu tenho 50 anos, mas eu tomei banho ali embaixo na maré. Eu tomei banho ali embaixo. Né? Não era uma água cristalina, mas era uma água verde. E que ali embaixo, perto da ponte, eu quando criança eu lembro de ter tomado banho ali, enfim. As pessoas nadavam, tinham várias histórias. E essa mudança tão grande que vai acontecendo, ela vai gerando realmente impacto na vida da gente, né? Então essa é uma foto de 1978, lá do acervo do museu, né? Ali vocês têm a Nova Holanda, que é aquela parte mais organizada, na verdade é um CHP, um Centro de Habitação Provisória. Até hoje em Nova Holanda você tem moradores que vieram principalmente das favelas da Praia do Pinto, alguns da Catacumba, Morro do Querosene, porque as pessoas que teve um desabamento em 66 nas chuvas da cidade, as pessoas foram para lá, e posteriormente a favela Macedo Sobrinho, que ficava ali no Maitá. Né? Então você tem muitos moradores de Nova Holanda que vieram dessas comunidades. Esse HP era um espaço que o governo do estado da Guanabara criou para trazer moradores que eram removidos das favelas que, vamos dizer assim, estavam em áreas mais nobres da cidade. E a favela do Esqueleto também, onde é o Ed, hoje. Né? Também tem muito morador do Esqueleto ali na Nova Holanda. Da Praia do Pinto também. 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 E aí depois essas pessoas eram removidas para conjuntos habitacionais na Zona Oeste. Vocês imaginam vir da Vila Kennedy ou Vila Aliança hoje, que ainda não é muito fácil, mas imagina a década de 1960, como é que era isso. E as pessoas de uma hora para outra elas iam. E aí o governo do estado constrói então minha terra ali e dá o nome de Nova Holanda, porque era uma área que foi tomada do mar, né? O Arthur Rios, inclusive, que batizou a comunidade. Qualquer outra história é válida, mas a história mesmo é essa. O Arthur Rios batizou com Nova Holanda o CHP. Agora, o governo do estado acabou fomentando, incentivando a ocupação das favelas, porque o mar tem até aqui atrás. Isso aqui é tudo aterro feito pelos moradores em boa parte. Por quê? Porque com a Nova Holanda, com a abertura das ruas, veio também a luz e a água. Porque a água era. As pessoas tinham que buscar do outro lado da Avenida Brasil, era tudo muito difícil. Ou buscar de barco aqui, na cidade universitária. Muita gente veio buscar água aqui na cidade universitária de barco. Tinha um objeto chamado rola-rola, que as pessoas trabalhavam o dia todo carregando água naquilo. Um barril envolvido por 2 pneus que era arrastado. Era uma forma de carregar água. Né? Então, ali em Nova Holanda foi uma ocupação, mas ela foi incentivando também a ocupação pelas outras comunidades, o crescimento das outras comunidades. E aí a maré foi crescendo. Essa aqui seria a maré antiga, né? O núcleo original, antes dos conjuntos habitacionais e antes do aterro da Vila do João, Vila do Pinheiro. Né? Inclusive, Pinheiro é engraçado porque o pessoal diz assim, a Vila do Pinheiro. E é o símbolo da associação um pinheirinho de Natal, né? Mas o nome Pinheiro, a gente depois pesquisando, na verdade é um nome indígena, vem Pinheiro, que significa terra e que fica encharcada, né? Quando a maré subia, a ilha toda ficava encharcada. Então os indígenas, é engraçado que aqui, independente da 1930, houve um movimento aí de criar a rua com o nome indígena, essa coisa toda. Mas ali na região da Maré, vários nomes ficaram da toponímia indígena mesmo. Timbal, por exemplo, é um deles. Né? E as ilhas aqui também, o pessoal fala, eu vou no Catalão, eu vou na Sapucaia. Né? Tem gente lá que ainda fala isso, se referindo às ilhas aqui do Fundão. Que existiam aqui. Então, tem essa referência ainda. Né? Aí vamos lá. Oi? Essa foto é de 1978. 1978, antes do projeto Rio. Né? Então, isso aqui é só para a gente ter ideia. E a gente vê que junto com as casas construídas em cima da água, você tem as pessoas que viviam da pesca. Aqui você tem as redes estendidas. E era muito bonito isso, a gente vê essa relação das pessoas com a água. Né? Não era uma relação predatória de querer simplesmente aterrar e acabar com aquilo.
caíam da ponte e caíam dentro da água e a mãe não via, muitas vezes apareciam mortas, ou às vezes nem apareciam, eram levadas pela maré. Isso aconteceram vários casos desses. Também você tinha ali os pescadores que trabalhavam efetivamente ainda na Bahia, que ganhavam, que traziam peixe para vender na própria comunidade, né? Que iam para a Praça 15 vender o seu peixe, né? Então tinha uma questão ali de sobrevivência mesmo, enfim. Vocês imaginam, não era fácil. O próprio fazer essa casa em cima do mar, né, é um conhecimento, é uma tecnologia, vamos dizer assim, né? Que não tem só aqui, tem em vários lugares do mundo, mas que ali foi feito de forma, vamos dizer, quase a escala industrial, né? Tem um monte de casa sendo feita em cima um processo de autoconstrução mesmo. Voltou. Então, essa foto mostra as crianças, né? Que a gente morava em cima da água. Eu não morei em palafita, não, mas eu tinha muitos colegas que moravam. Eu morava no morro, então meu avô chegou aqui muito antes, ocupou logo um pedacinho do morro lá, né? E até a própria ocupação do morro ela é interessante, porque uma das primeiras moradoras que veio ocupar, ela veio para a região, ela não veio por causa da Brasil, ela veio porque ela morava atrás da Central do Brasil, ela era mineira, veio com o marido para o Rio de Janeiro, foi morar atrás da Avenida Brasil, um casarão de cômodos, né? Dona Rosina, né? Era uma mulher assim que trabalhava, uma mulher negra, era uma mulher lutadora, comerciante, parteira, rezadeira, era tudo isso. E ela, professora também, e ela então vai para Maré fazer um passeio, levar o marido ali, porque diziam que ali tinha uma lama, o ar ali era bom para problemas de pulmão, e o marido dela estava muito doente do pulmão. E com a água, com a madeira que o mar trazia, e esse relato é muito interessante porque muitos moradores antigos falam dessa madeira, que o mar trazia pedaços de madeira. A maré trazia a madeira boiando. Então ela teve a ideia de recolher essa madeira e demarcar um lote em cima do morro, onde ela depois construiu a casa dela, né? Então é todo esse processo mesmo dessa relação de vida mesmo com a Bahia, né? Isso aí é hoje, né? Do Pinheiro, isso aí vocês conhecem como é que está hoje, né? Isso aí era tudo água, né? Vocês também sabem disso, a terra embaixo, tudo foi enterrado. E aí a gente tem essa questão de pensar todas essas mudanças, tudo isso que aconteceu, também considerar os estigmas, considerar como é que a gente vai ressignificar a nossa postura em relação a esse espaço da cidade também. Como é que a gente vai trabalhar esse processo de identidade, porque a juventude, de certa maneira, primeiro, não sabia que a maré era desse jeito, né? Segundo, sempre teve uma postura de negação em relação ao espaço. Para procurar emprego, não dizia que morava na Maré, dizia que morava em Bom Sucesso ou em Ramos, né? O sonho do jovem, eu quero estudar, quero trabalhar, ganhar dinheiro, sair daqui e tirar minha mãe daqui, né? Então todo esse processo de negação com aquele espaço onde a gente nasceu, onde a gente vive. Então há uma mudança, uma proposta de mudança, e a gente tenta dar uma contribuição, porque o museu não vai mudar a realidade, não muda o mundo, não muda a vida, mas ajuda a mudar um pouco a cabeça das pessoas. Se a gente já consegue mudar um pouco a cabeça das pessoas, a gente está mudando o mundo de fato, né? Então, o museu ele nasce dentro dessa perspectiva. Vamos trabalhar essa memória e essa história desse espaço da cidade de uma outra maneira. Não vamos deixar ninguém falar por nós, vamos assumir isso e vamos falar por nós mesmos. E aí surgiu então a proposta do museu. A gente já tinha um arquivo com bastante informação, documentação, porque o que a gente sentiu também é que havia um grande apagamento dessa memória, um processo de apagamento total, destruição de documentação, pessoas que foram líderes e ficaram invisibilizadas, né? Tiveram a sua trajetória completamente desconsiderada. Então esse processo, o museu ele tenta também, de certa maneira, preservar e divulgar também para as pessoas, né? Para a própria comunidade. Então isso aqui foi o processo de construção lá da
exposição, né? Eu não vou também entrar muito assim em detalhar a exposição, depois tem fotos aqui. Um museu simples, é uma exposição. O centro do museu é a casa, porque a casa foi, digamos, o grande símbolo tanto de luta quanto de conquista também, né? Se hoje a Maré é o bairro que é, com as casas que tem de alvenaria, com a estrutura que tem, praticamente todo o bairro tem água, luz, tem todos os serviços, tem net gato, tem isso, tem aquilo, tem tudo ali, né? Ônibus, linha de Kombi, linha de van, agora não sei quantas escolas de ensino fundamental, vai ter FATEC, lona cultural, enfim, milhões de coisas ali, e por que não ter museu também, né? Agora, a gente sempre teve essa preocupação, porque ao mesmo tempo quando parece que você está combatendo os estigmas e os estereótipos que criam em relação a você, às vezes você pode estar reforçando esses estereótipos. Então, é muito mais a forma como você vai lidar com isso. Então, a casa, o barraco Palafita que se tornou, que é o centro do museu, ele, dependendo da forma como você se relaciona com ele, pode ser um símbolo de, dizer assim, de não querer apagar um estigma do passado, morar precariamente, no barraco de madeira, em cima da Baía de Guanabara, na Maré, né, no mau cheiro e tal. E ele pode ser também significado como um espaço de conquista, né? Tudo começou dessa maneira, nós conseguimos, nós mudamos, nós transformamos. E para gerações mais jovens, isso tem um efeito muito forte para eles, né? Porque eu acho que, de certa maneira, é um trabalho silencioso que vai gerando uma outra relação com aquele lugar, né? E aí ele pensa assim, poxa, isso aqui foi construído com muito trabalho, com a luta das pessoas, foi conquistado, né? Se vivia aqui em casas muito pobres, hoje é esse bairro que a gente tem aqui, enfim, como é que a gente vai projetar o futuro, como é que a gente vai pensar o futuro? Então, o museu tem um livro de visitantes, onde os relatos estão ali colocados, e que eu acho que é o grande patrimônio hoje que a gente tem no museu, é aquele livro, com a fala das pessoas, é quase como um confessionário em que as pessoas escrevem o que elas sentiram ao visitar essa exposição. Então, para nós isso é muito forte, porque as pessoas que estão ali vivendo naquele lugar, que estão sofrendo com todos os problemas que se tem hoje ali, de certa maneira, né, que a favela é um lugar de dor e de alegria também, mas ainda tem muita luta com tudo na vida da gente, como é a nossa própria vida, né? O museu ele cumpre um papel também para a vida dessas pessoas e para a comunidade. É um processo de construção da casa. Esse aqui é o Tuninho, já falecido, ele que bolou toda a estrutura, porque ele fazia casas na Palafita. Então, quer dizer, mais do que uma casa original, a gente tem ali um conhecimento, um saber, né, de uma pessoa que construía esse tipo de casa ali na hora, que não existe mais. Não existe mais Palafita. Então, essa faixa do museu já mudou bastante, né? Esse é o dia da inauguração do museu. A gente fez um museu com recursos do Ponto de Cultura. Acho que é uma outra conexão importante, porque os pontos de cultura dentro da política do Ministério da Cultura, acho que foi a grande sacada que a gente teve nos últimos anos, de você respeitar as iniciativas e você fomentar essas iniciativas com recursos públicos, né? Que eu acho, porque todo mundo fala que iniciativa popular, que projeto em favela tem que ser sustentável, né? Aí você não pode comprar nada, você tem uma série de limitações, mas tem que ser sustentável. Quando os grandes artistas, sem crítica a isso, mas já criticando, né? Grandes artistas, as estruturas de museus imensos na cidade, o investimento que a gente está tendo agora no Museu da Manhã, que eu acho que a gente nem sabe o que significa isso. Acho que o hino do museu tinha que ser o samba o amanhã do samba da União da Ilha, que será o amanhã. Responda quem souber, porque ninguém sabe, né? Perdemos uma oportunidade de criar uma coisa maravilhosa para a cidade, né? De juntar as cabeças, as comunidades, a sociedade civil, todo mundo, para pensar o que vai ser isso. E aí se faz uma coisa completamente descolada de um cara que é um grande arquiteto, né? Mas que é descolado dessa realidade, enfim, né? Mas
sei, são essas coisas da política. Enquanto o museu, a gente mantém o museu com a maior dificuldade do mundo. Mas isso é só para, não é para chorar pitanga, não, mas é para dizer assim, a desconexão, né? Você tem um mar, por exemplo, que é um museu interessante, bacana, tem uma proposta bacana, a Escola do Olhar é uma proposta bacana, mas um orçamento milionário, né, para manter o museu, quando você não identifica ações dentro da cidade também que poderiam ser fomentadas, incentivadas também, que tem um retorno social, econômico e também de desenvolvimento local e até da própria cidade. Porque o museu hoje recebe pessoas de fora, é uma coisa impressionante, né? Eu semana que vem vou para Buenos Aires, falar no encontro de museus da América Latina, vou estar numa mesa lá junto com gente de vários lugares, para falar um pouco dessa nossa experiência, que não é nada demais, mas que é uma experiência que está valendo, que eu acho que pode inspirar, não ser modelo, mas inspirar também outras comunidades, né? Então essa aqui é a inauguração, tudo bonito, o Gilberto Gil, né, a comunidade presente, né, enfim. E aqui são algumas ações que o museu desenvolve, né? Isso aqui aquela senhora do rádio, né, Dona Maria, então foi lá para ver se o rádio estava no museu, como é que estava, e eu tirou a foto, e cada objeto ele tem o museu não está muito preocupado com a preservação do objeto em si. O objeto ele tem uma relação simbólica. E aí o objeto tem uma história que está muito mais, ele ganha valor com a história da pessoa, né, que trouxe aquele objeto para o museu, né? Então ela tirou a foto com trabalho de contação de histórias também, né, que são as histórias que a gente recolhe na comunidade, nas entrevistas. Aí tem, vai sair agora o livrinho de contos e lendas que a gente tinha publicado, mas esgotou. Vai sair, eu estou vendendo o livro agora, para a gente manter o museu, você já está. Não, ainda não. No final do ano vai sair uma enxurrada de coisa aí, a gente vai mandar para vocês aí um convite para vocês irem lá, né, para o lançamento. E o Contos e Lendas são histórias que foram coletadas dos moradores, eles contam as histórias. Nós fizemos uma oficina com adolescentes e jovens e eles reescreveram essas histórias, dando nome aos personagens. E aí saiu um livro de contos e lendas. Tem o Casamento da Palafita, que é a história de um casamento, é uma festa de casamento dentro da palafita, né? E que juntou muita gente e que num dado momento trouxeram um disco da Gretchen, né? E começaram a tocar aquela música Piri Piri Piri, né? Aí o pessoal começou a dançar. Vocês imaginam, década de 80, e o barraco, no auge do Piri Piri, o barraco foi abaixo. Caiu todo mundo dentro da maré, não morreu ninguém, mas é a história ficou, né? Uma outra história, a culpa é da Gretchen, a outra história também do livro é do corpo com cara de gente, né? Porque na maré, nas palafitas, para completar o quadro, né, tinha um chiqueiro gigantesco com mais de 200 porcos no meio. Vocês imaginam aquela noite de verão, que não sopra um ventinho no mar, né? 200 porcos fazendo cocô, xixi, tudo ali, você morando ali do lado, né? Era uma coisa terrível. E no chiqueiro, quem cuidava do chiqueiro era ninguém podia falar nada porque os donos já eram os meninos lá que eles tinham os porcos deles lá também. Quem cuidava do chiqueiro era um rapaz chamado Helman, né, que era o mesmo nome da maionese mesmo. Então a gente fez um vídeo, que aí o vídeo conta essa história e desce um pote de maionese Helman. Mas ao Helman foi atribuída a paternidade de um porquinho que nasceu e que tinha cara que era a cara dele. Ao contrário, ele cuidava das histórias, ele cuidava principalmente das porcas. E aí o porquinho nasceu, a favela parou, foi uma confusão.
oficinas de artesanato que a gente tem lá. Agora pararam porque quando teve esse corte aí, a primeira coisa que fizeram foi cortar uma mixaria que dava para a gente poder pagar os professores, mas a gente tenta oficina de pipas, e aqui é o peão, as crianças trabalhar um pouco também com essas coisas que estão se perdendo, porque a criança hoje em dia só quer ir para essas lojinhas, ficar no computador, né? E a gente, diz assim, ó, tem coisas legais para fazer também, e eles gostam, eles respondem. Aí pintam um peão, decoram um peão também, enfim, faz um grafite no peão, fazem as suas pipas, aprendem a fazer, como é que se faz. São saberes que parecem uma coisa pequena, coisa mínima, mas isso agrega também alguns valores à vivência ali naquele espaço, né? Que eu acho que é o que acontece na cidade também, de uma forma geral. Aí, o grupo de teatro lá do museu, né, que apresenta peças que se relacionam também com a memória. A exposição itinerante que a gente faz de banners com fotos, falando um pouquinho, mostrando, e que isso é muito legal, a gente coloca na rua, nas praças, e as pessoas, é uma estrutura, chega lá de alumínio, monta, é bem prático de fazer, e tem um resultado bem legal. É a maquete dessa nova exposição, que agora a gente já deu uma melhorada na exposição, vamos dizer assim, e aí essa maquete foi feita pelo pessoal aqui da CESA, né? A CESA tem esse trabalho, essa expertise de trabalhar com arquitetura em museus, e aí ela também colocou isso a serviço do Museu da Maré, ajudou a gente a pensar a museografia, e foi feita essa maquete para a gente poder estruturar lá o espaço, né? Então, acho importante isso também, né? Tem um discurso também de comunidade, vamos trabalhar com o que tem aqui, não, a gente tem que a gente tem esse trabalho de buscar, de criar essa articulação com a universidade, com os profissionais. Eu acho que assim a gente ajuda a construir uma outra sociedade também, né? Tanto para a universidade sair do seu castelo, quanto para as comunidades também deixarem de ser guetos, né? E para que a gente aprenda mutuamente, né? Que haja um diálogo, né? Uma relação de aprendizado que é extremamente dialética mesmo, porque eu acho que a comunidade tem muito a ensinar também aos profissionais, né? Principalmente vocês trabalham com arquitetura e urbanismo, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? E que, deixa eu terminar, porque até história de pouco eu já contei aqui. Aí aqui são algumas fotos da exposição, né? A casa, o rola-rola que eu falei para vocês, que é esse barril, que é o tempo da água, que faz esse diálogo com a relação da falta de água, a relação também com a Bahia. Esses são os objetos da casa. Esses objetos são doados por moradores, não é uma coisa... Esse é o tempo da migração, né? Esses tijolos aqui foram retirados, foi o que sobrou da casa da Dorosina, a primeira casa dela. Ela fez tudo, foi ela que fez artesanalmente, tanto os tijolos quanto as telhas da casa. Então o museu, o ponto mais alto da casa, o cume do barraco, são telhas feitas pela Dorosina, uma forma de marcar essa presença dela também. E a gente levou esses fragmentos da casa, tijolos de adobe, né, que ela fazia. Construiu a casa dela toda assim. Ao tempo da resistência, né? Aí são fotos, o alto-falante que era usado para chamar os moradores, para fazer essa organização, e o gravador, né? Porque aqui não dá para vocês verem, esse gravador está na mão aqui de um presidente de associação, e ele está gravando lá o que o Andreasa está falando, né? No período do Projeto Rio. Juruna fazia isso, né? Gravador cassete. Gravador cassete. É o mesmo gravador, ele veio e entregou. Esse gravador aqui, a Maria deve muito a ele. Aí o gravador está lá e a gente colocou o tempo da resistência. Não, né? mas esse era o cassete. Também o tempo da fé, porque o museu trabalha com esses vários tempos que eles mudam e tudo. E a gente fez no museu, né, um gongá mesmo, de umbanda, porque para marcar essa história de que hoje está acontecendo na favela, que é fato mesmo, né, da proibição de terreiros, né, em favela. Na Maré isso também está acontecendo. Então isso é muito complicado e aí nós fizemos questão de ter convidamos algumas mães de santo da comunidade que foram lá e que montaram. É uma coisa cenográfica,
essa fragmentação que a religião está impondo também dentro das comunidades, na própria cidade também, né? Que isso é muito ruim, né? Essa coisa da desvalorização de determinada crença em detrimento de outra, essa coisa de você demonizar determinados aspectos. Então, a gente fez questão, e é muito legal, porque os evangélicos entram no congá e ficam olhando tudo. Quando levantam aqui embaixo tem o povo de rua aqui, quando eles levantam, quase cair para trás, né? Mas tá tudo lá. E aí se vai trabalhando também essa coisa dessa relação da importância, né? Essa imagem tem uma história muito bonita, porque era a imagem que saía nas procissões de São Pedro, que vinham aqui pela Enseadadinha 1, dos barcos, dos pescadores. E a família doou para o museu, né? Foi o primeiro objeto a ser doado para o museu, foi essa imagem de São Pedro, que é uma imagem que saía de barco, nas procissões. Então, né, Cessa, aí está lá no tempo da fé, a gente colocou até por uma orientação da Cessa, ganhou uma outra dimensão. Isso aqui é uma tendinha foi a última tendinha, barraquinho, com cachaça, com fiado, com tudo. O São Francisco decorreu, ele pediu para a família doar as coisas da tendinha para o museu, e a gente fez um cantinho, as coisas estão todas ali. Então, não são objetos, vamos dizer, garrafa velha de Coca-Cola, de Guaraná, garrafa de cachaça, balança. Aqui são os fiados que ele anotou, que um monte de gente não pagou até hoje. Enfim, mas as coisas então aquilo tem um significado, cada pessoa vai interpretar aquilo de uma forma. E o museu ele vai cumprir o papel dele também. A janela de ferro, a parede de alvenaria, a porta, isso tudo vira peça de museu, né? Para mostrar que o museu não precisa ser essa coisa que a gente criou meio sagrada e que está muito preocupada em manter uma determinada memória, né? E apagar outras, né? A gente encontra muito pouco da vida do povo, vamos dizer assim, nos museus. E isso tem que mudar. O tempo da criança também, né? Os quadros são colocados aqui embaixo. Aqui a gente faz contação de história dentro do museu. E aqui são brinquedos daquela época, de vários momentos. O museu não tem uma preocupação com o passado, presente e futuro. É tudo misturado. Né? Não tem uma preocupação cronológica. Essas vitrines são no chão. E aqui é o tempo do medo, né? Só para a gente pontuar duas coisas. Um medo que era o medo de morar em cima do mar, do filho cair dentro d'água e morrer afogado e você não vê, né? Do rato morder as crianças, isso acontecia muito também. E o medo contemporâneo, que é o medo da bala perdida. Aí essa foi uma oficina que nós fizemos com os jovens da comunidade. Eles discutiram a questão da violência na comunidade, a questão da UPP que estava entrando, não sei o quê. E eles aprenderam a fazer moldes em borracha. Depois transferiram isso para o gesso. Então eles foram nas casas deles e pegaram marcas de balas nas casas, né? E levaram para o museu e fizeram esses tijolos. Isso virou uma grande instalação, né? Para falar um pouco dessas marcas da violência também, muito fortes, explícitas dentro da comunidade. Então, aí assim vai sendo criada. O museu não está acabado, né? Saiu uma visita com sessão de contadores de história, né? A gente tem essa coisa dos grupos que vão, os eventos, né? Os moradores. Cada tempo tem uma letra, um texto pequeno, curtinho. Por exemplo, essa letra foi reproduzida dos barcos que ficam aqui, perto aqui da ponte. Vocês veem aqueles barcos que vão para a ilha? Então tem vários barcos nomezinhos, né? A gente pegou o nome e a decoração dos barcos para colocar ali no tempo da água, né? Os textos são bem simples, né? Isso é dentro da casa e, assim, você pode pegar os objetos, né? Essa menina está pegando aquele pente quente que se usava muito, esquentava é a chapinha de hoje, né? A gente passava, ali achou super interessante, né? As crianças acham as coisas, mas são objetos muito simples. O mais importante é o que eles significam e a história que eles têm com pessoas que doaram, né? Esse aqui é um quadro com um percentual de visitantes, né? Só para vocês terem a ideia. A galera que mais visita o museu são as crianças, adolescentes e jovens, né? Isso é muito importante para a gente. E as mulheres também, não declararam a idade ali em cima, né? Um pouquinho de machismo para chegar a vocês.
também, pensando com os visitantes por comunidade, as comunidades que têm comandos diferentes, vivem brigando, são as que mais visitam. Né? Timbal e Baixa, terceiro, Nova Holanda, vermelho, Vila do João, Pinheiro, como é que se diz? É o ADA, né? O ADA tem hora que ocupa. E aí tem outras comunidades que ainda não vão tanto ao museu, né? E aí um desafio para a gente também. Quer dizer, é tudo maravilhoso, que a gente... Não é assim, a gente tem visitação muito complicada, enfim, tem uma série de questões, mas o importante é pensar que um espaço como esse, ele ajuda também a romper essas fronteiras invisíveis que estão postas lá, que as pessoas não veem, mas que estão lá no lugar. Né? Então, o museu ele contribui também para isso, né? Essa circulação. Aqui a procedência das pessoas, né? 60% dos visitantes são da própria Maré, mas aí tem gente da Zona Norte, Zona Sul, de outras favelas, né? Zona Norte tem uma boa visitação, estrangeiros também chegam, aparecem lá no museu. Esses são alguns depoimentos de moradores, não vai dar para ler, mas eles são muito bonitos. Estão naquele livro que eu falei para vocês, né? E que mostra um pouco essa, né? Essa relação do morador com o museu, né? Meu nome é Jonathan, moro na Vila do João e acho lindo o museu, pois é algo nosso. Então temos que lutar por isso, Maré sempre juntos. Né? Essas mensagens assim, né, né? Gostei muito dessa iniciativa, já fui em alguns museus e nenhum deles retrata a vida de famílias, pessoas normais, gente como a gente. E quando retratam isso, acontece muito brevemente. É bom saber que existem pessoas preocupadas em criar um espaço cultural com o qual as pessoas se identificam, de igual para igual. Um ambiente onde as pessoas podem ver sua própria história. Né, Luísa? Gostei muito, foi como se eu tivesse voltado no tempo e visto quanto éramos felizes apesar da pobreza e miséria, mas que podíamos brincar sem medo de violência, saudades e assombrações que imaginávamos ter, saudades do meu pai que ajudou a fazer vários barracos desses. Me transportei ao meu passado quando era criança, parabéns pelo belo trabalho, procurando demonstrar a realidade vivida aqui por muitas famílias. Me sinto orgulhosa de fazer parte dessa história e de poder ajudar de alguma forma a mudar essa realidade. Né? Isso aí foi a visita do pessoal do ICO, o Museu da Maré. Vários museus foram indicados para a visita e a gente teve uma visitação muito grande de pessoas, técnicos de museus no mundo todo, que quiseram ir lá no museu visitar, né? No encontro do ICO em 2013. Aí a gente fez lá uma oficina com eles. Né? E aí o último movimento nosso agora, que nós estamos tentando ver uma solução, que é o Museu da Maré Resiste, né? Que é contra o fechamento do museu. A empresa que é proprietária do Alpo está pedindo de volta, não quer papo. Dia 1º de março a gente conseguiu prorrogar até 1º de março, mas depois não tem mais jeito e a gente está indo agora negociando para ver o que poderá ser feito. Né? Essa reunião do grupo, né, do museu. Aqui atrás desse painel mostra várias iniciativas de memória, museus estão sendo criados no Brasil todo, com a inspiração também do Museu da Maré. Essa foi a nossa caminhada que nós fizemos lá do Museu da Maré Resiste. E é legal essa foto porque ela mostra essas duas dimensões, né? Enquanto se gasta tanto dinheiro para botar soldado armado na Maré, a gente batalhando para manter um museu que tem um impacto importante, mas às vezes as pessoas não percebem isso. Né? Isso aí é a caminhada, nós fechamos a Avenida Brasil. O negócio ali é fechar a Avenida Brasil. Agora ela está se fechar agora então. E aí a caminhada que foi feita, a gente contou com moradores, parceiros de outras instituições, enfim. Essa equipe do museu, né, uma equipe bastante jovem, né, o Mário Chagas está aqui